Olá, começa agora mais um Informe-se diretamente dos estúdios da Unisa Digital. Hoje continuaremos o nosso assunto sobre Etiqueta Empresarial 2. Nós estamos realizando uma série desse assunto que é muito vasto sobre etiqueta no mundo corporativo e para isso contamos com a presença do professor Emílio Cirilo. Obrigada pela presença, Eu é que agradeço novamente. O professor Cirilo é formado em MBA em Liderança e Estratégia Organizacional e mestre em Administração. Atualmente é professor do MBA e da pós-graduação da Unisa. Professor, na semana passada nós deixamos em aberto como os homens devem se vestir, porque o senhor já explicou, né, como as mulheres devem ser discretas, partir mais para um estilo clássico, não usar muito perfume, babados, transparências, bijuterias muito pesadas. Que chama muita atenção. Chama muita atenção. E os homens devem se vestir como? Porque parece que eles não têm muitas opções, né? Na verdade, as opções para os homens são menores, porque nas empresas, ou cada empresa determina como ela deve, como seus funcionários devem se trajar. Algumas empresas, por exemplo, do setor bancário, elas exigem que os seus funcionários se trajam de terno e gravata. Algumas empresas, como consultorias, auditores, e eles também usam terno e gravata. Mas muitas empresas nós encontramos que fica bastante no informal. Só o determinado nível gerencial é que usa terno. O problema é que as empresas não dizem como eles devem se trajar ou o que se trajar. Por isso que muitas dão até uniforme. Quando não temos uniforme, o que nós devemos ter? É o bom senso. Nós sempre encontramos as pessoas na rua, né, que estamos ou nos relacionamentos, restaurantes, as pessoas sempre trajam ternos mais escuros. Porque o terno mais escuro, ele é mais sóbrio, passa mais transparência, né? De pessoa assim mais, né, calma, pessoas... E as roupas claras, a roupa escura ainda até emagrece, né? Uhum. Mas as roupas claras, elas já até engordam um pouquinho. E nem sempre você pode usar roupas claras. Então, o que se determina, ou o que se sugere, é que os ternos azul, cinza, como eu estou aqui de marrom, são roupas de cor mais escuras. Ou seja, os tecidos têm que ser escolhidos com algum cuidado para que não se cometam erros, né? Uhum. E você está mal apresentado. Porque a gravata, a camisa tem que estar de acordo, a gravata tem que estar de acordo. Então, são coisas que a gente precisa ter o alinho todo. Uhum. Então, as roupas para os homens, o que sempre é recomendável, é que ela esteja assim, no conjunto, bem. Não ter coisas destoantes, né? Roupas muito berrantes. É o que se sugere para os homens, roupas mais escuras. Uhum. E nessas empresas mais formais, tem as sextas-feiras, o casual day. E pode-se usar tênis, calça jeans, dá uma relaxada no visual. E alguns acabam exagerando, né? O senhor sugere usar tênis e calça jeans mesmo num dia informal? Ou é bom não abusar? Casual day é aquele dia que você vai mais despojado. Mas não significa que você vai de bermuda, né? Vai de tênis. Porque você não sabe, mas de repente você pode receber um cliente. Uhum. Ou uma visita. Como é que você vai estar daquele jeito vestido, né? Quer dizer, fica muito ruim. Uhum. Recomenda-se que mesmo no casual day se use um traje esportivo mais assim, elegante. Então, não precisa ser nada aberrante, nem tênis, nem bermuda, coisas extravagantes, só para dizer que é o casual day. Né? Então, é bom que tenha-se na mente que é o bom senso.
E o bom senso que você nunca sabe o que vai acontecer. Você pode estar recebendo alguém e aí você vai estar realmente se sentir mal, porque o pior das coisas é quando você está nesse traje e o seu visitante está de terno e gravata, porque ele sabe que você usa terno e gravata. Já pensou o conflito, né, que gera entre no ambiente? Realmente não é recomendável. Então, o bom senso faz com que o funcionário nunca erre. Com certeza. O equilíbrio, né? O equilíbrio. E Equilíbrio. bom senso é uma coisa que nem todos têm. Porque gosto é uma coisa que cada um tem o seu. Então, tem pessoas que são mais extravagantes. Então, aí, cuidado. Aí, compete a chefia, se houver exageros, compete à chefia dar um direcionamento a como se trajar, para não evitar exatamente os excessos, né? Então, E perfumes são permitidos para os homens? eu diria o seguinte, todos os homens e todas as mulheres usam perfume, uma colônia, e até que é bastante agradável, né? Mas não pode exagerar, porque o homem também exagera. Eu já vi vários homens carregados de perfume, quer dizer, não precisa aparecer, né? Com esse cheiro. E é ruim, porque numa reunião, você já pensou como é o ambiente por exalar um cheiro tão forte? As pessoas se sentem mal. Tem pessoas que têm até alergia, né? Então você pode causar problemas numa reunião. É como volto a dizer, é bom senso. Bom senso indica que põe uma gotinha, uma coisinha suave, que não é para todo mundo sentir assim forte, né? Suave. E o contrário, como comunicar odores aos colegas? Uma das coisas que existe, por mais amizade que as pessoas tenham no seu relacionamento de trabalho, quando encontramos pessoas que ou exalam odores ou mau hálito, as pessoas não falam. Não falam. Eu tive um caso numa empresa em que um gerente me disse, olha, eu não sei mais o que fazer, porque o rapaz, ele exala um odor muito forte. E aí eu falei, olha, mas ele já é um nível assim mais elevado. Você tem algumas alternativas. Eu acho que é melhor você sentar e conversar com ele, que não é fácil. Agora, você tem uma outra alternativa. Como a empresa tem um sistema de ambulatório, você pode falar com o médico e esse médico o chama para uma visita de rotina. E aí ele vai perceber esse odor, né, essa sudorese, e vai aproveitar e falar, puxa, mas que você está assim. Você sabe que isso daí a gente pode cuidar assim, assim, assim? Ou seja, é uma situação que as pessoas não falam, dificilmente falam. Mas eu recomendo que se fale, porque você está, na verdade, contribuindo para a pessoa, porque às vezes ela não sente. Mau hálito é um problema até de alimentação, que pode ser corrigido facilmente. Pode ser corrigido facilmente. Mas as pessoas não falam, com receio de magoar. Ao contrário, se a pessoa me falasse, eu ficaria muito contente e agradeceria, porque está colaborando, né? Nós estamos conversando com o professor Cirilo sobre etiqueta empresarial. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Voltamos a conversar sobre etiqueta empresarial com o professor Cirilo. E no bloco anterior, se você está chegando agora, o professor estava dando umas dicas de como as mulheres e os homens devem se vestir. E para encerrar essa parte, a famosa gravata de bichinhos ou a gravata listrada. Afinal, que tipo de gravata é a mais adequada para os homens em qualquer hora do dia, da noite, fim de semana? É interessante a pergunta, Rosângela, pelo seguinte, as pessoas compram uma gravata e acham que ela deve durar muito tempo. Porque ela está bonitinha, está no armário, usa de vez em quando. Na verdade, o que se recomenda é que deve ser pesquisado no mercado como é o tipo de gravata que está se usando. E se usou uma época de bichinho, é uma coisa realmente nada recomendável, né? Gravatas de crochê, coisas que
gravatas finas, gravatas mais largas, gravatas mais curtas. Então, o que nós estamos observando e que tem que ser observado é a evolução do tipo de gravata para que ele tenha a harmonia com o seu terno. Então, se a moda agora é gravatas mais estreitas, não adianta usar aquela gravata larga. Tipos de nó. Se você observar, as pessoas, às vezes, tem muitos que não sabem nem dar um nó. E qual é o nó mais adequado? Você observa também o tipo de colarinho que é utilizado. Já se usou muito colarinho estreito, colarinho largo, colarinho com botão, ou seja, quais são as tendências? O que não é agradável é você estar usando porque você tem uma gravata ou uma camisa que está já em desuso, né? Está fora de moda. Aí quando você chega no ambiente, você vai se sentir totalmente estranho ao meio, porque você vai estar vestido inadequadamente. Eu recomendo que pesquise como é que está o mercado, a novidade. Né? Agora... Cores, né? Perdão. Cores, né? As cores. Cuidado com as cores. As cores têm que ser sóbrias, né? Enfim, tem gravatas de muito bom gosto, tem coisas maravilhosas. E casas especializadas na venda de gravatas. Com certeza. E hoje tem umas gravatas que são coisas finíssimas. Que bom. Então, agora uma outra parte sobre eventos e reuniões internas e externas. Sempre tem aquele que chega atrasado, atende o telefone no meio da reunião, fica bocejando. Qual a melhor maneira para se adequar numa reunião dentro da empresa ou fora, que é mais... Vamos separar a pergunta em duas formas. Nas reuniões internas. Nas reuniões internas, o que acontece é que os funcionários, por se tratar que estão já dentro de casa, eles ficam ainda no computador até o último minuto. Aí ele quer responder o e-mail, ele quer fazer. E o que acontece? Vai chegar atrasado na reunião. E ele nem se preparou para olhar a pauta, como é que foi. E ele chega na reunião e já começou. Então isso é imperdoável. Nas reuniões internas é comum as pessoas ficarem dentro do escritório sabendo que já... mas ainda o fulano não chegou. O outro não chegou. Não importa os outros, vocês é que tem que ter a conduta. Então, a conduta tem que ser boa, ou seja, você dá o exemplo. Então, todos chegam no horário e aí a conduta realmente tem que ser profissional. O que é comum também, como você citou muito bem, é que as pessoas, às vezes, ou por estarem cansadas ou desinteressadas no tema, e quando se recomenda reuniões com muita gente, existe uma dispersão, porque os assuntos não são para todos. Um assunto é para um, para outro e para outro. Então, aqueles que não estão interessados nesse assunto, começam a ler outras coisas, começam a bocejar, ou seja, não estão criando sinergia naquele tema, porque não estão ligados. Então, a reunião está má colocada. Não deveria ser dessa forma. Coloque-se para as pessoas que estão realmente só interessadas no tema. Faz diversas reuniões e não uma só. Certo. Então, as pessoas que ficam falando, né, quando a pessoa está lá, o outro está falando com o outro, do amigo do lado, não tomam o cuidado de desligar o celular, toca o celular, levanta, desculpa, é urgente. Ou seja, ele está lá para a reunião, aquilo é o principal. Não tem força maior, é aquilo. Então, mas ele não faz. Nas reuniões externas, o cuidado deve ser redobrado. E aí é imperdoável chegar atrasado. Um profissional não pode chegar atrasado. E nós sabemos como é que é São Paulo. E sabemos como é que são as coisas no trânsito. Então, saia com 1 hora, com 2 horas, 3 horas de antecedência, seja quanto for. Você tem que ser o primeiro a chegar. Porque você não pode atrasar, porque é uma reunião externa, você depende de outras pessoas. E dentro dessa reunião, não ter esses hábitos também. Primeiro, desligar o celular. Segundo, não ficar conversando assuntos paralelos. Ler coisas que as pessoas estão falando, você não presta atenção. Aí quando chega para você, desculpa, eu não estava acompanhando bem. Isso é horrível, né? É horrível. Então as pessoas
tem que ter uma conduta boa, conduta profissional. E se uma dessas reuniões toma um rumo bem acalorado? O que o senhor sugere? Isso. O que geralmente acontece, né? Em alguns setores, por exemplo, se falar em vendas, né? Geralmente as reuniões são bastante acaloradas. Compete ao mediador ou ao líder da reunião, ou quem está conduzindo a reunião, saber conduzi-la. Então, primeiro, só fala quem está com a pergunta. Você responde. Ninguém interrompe. Mas a mania é que quando a pessoa fala, todo mundo quer interromper. E começam a desviar os assuntos. Então não pode. Então deixa a pessoa responder. E se as pessoas começam a inferir em cima disso, param. O mediador e fala, dá licença, não é o momento. Você volta depois com a sua pergunta, quando tiver a oportunidade. E evitar os excessos de acaloramento. Quando muitas perguntas são provocativas. Você não fez, você não entregou, você está me prejudicando. Ou seja, são perguntas assim, até, e sem contar as ofensivas, né? Essas perguntas provocativas, muitas vezes, reagem em discussão em cadeia. Porque um quer defender o outro, o departamento do A com o B. Então, é muito complicado para o mediador. Se ele tiver pulso na reunião, ele acabou, não é o fórum para discutir e vamos falar sobre o tema é esse. Então precisa ter pulso, né? Precisa ter pulso. E as pessoas precisam ter uma coisa que chama-se autocontrole. E aqui fica uma sugestão. Pessoas que têm pavio curto, cuidado. Cuidado. Porque nós conhecemos com quem nós trabalhamos. E se sabemos que aquelas pessoas, ou uma pessoa ou duas pessoas, têm pavio curto, não provoca. Não provoca. Mas ele também tem que saber como se autocontrolar. Porque ele está numa reunião, fora da empresa ou dentro da empresa. Ele vai dar um escândalo. Né? E é ruim, porque denigra a imagem. E dá um clima ruim, ao invés de ser uma reunião gostosa, boa, produtiva, né? Ela não é. Então precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de colocação. Por isso que quando se fala em reunião, ela tem que ter o tema. Tem que estar tudo em pauta, não se discute aquilo que não for. Eu me lembro bem que eu